o presidente do Corinthians, Augusto Melo, precisou de muito pouco tempo para perder e deixar desidratar o principal capital que todo político preza tanto, que é o apoio popular. Como que isso aconteceu? Como que o Corinthians chegou nessa situação? A gente coloca a culpa toda em cima do Augusto Melo. O que tem da antiga gestão? Bora trocar uma ideia a partir de agora. Esse vídeo é uma espécie de remake de um vídeo que eu já tinha gravado aqui, onde eu falava sobre as pirâmides dos problemas do Corinthians, né? Lá na gestão do Ilho, se eu não me engano, em 2022 a gente gravou esse vídeo. E aí vamos trocar uma ideia de maneira mais atualizada sobre tudo que tá acontecendo. Agora comigo um pouco mais calmo. Isso aqui é uma extensão do nosso pós-jogo depois do jogo contra o São Paulo. Hoje eu confesso pra vocês que eu acordei parafraseando o Rian, moleque da base aí, né, cheio de ódio, né, acordei no veneno puro aqui, né, tô tendo um dia péssimo. O Corinthians não só roubou a minha brisa, como ele esquartejou a minha semana. É impressionante como que o Corinthians, ele tem esse poder aí de ir moldando o humor dos Coringão louco como um todo, conforme o resultado vai acontecendo. Então você já sabe que o vídeo vai ser brabo, você já sabe que o papo vai ser reto. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. Quem tem uma condição financeira um pouco melhor pode fortalecer através de um coraçãozinho que tem aqui embaixo em algum lugar da tela que chama valeu. Aí você manda o valor, se você tem condição, obviamente, para fortalecer o canal no curto prazo. Mas se você não tem, só de você se inscrever, ativar o sininho, isso aí já ajuda a gente demais. Vamos pensar nos problemas do Corinthians, não de maneira simplória. Fora Mano Menezes, solucionou o problema. Fora o Yuri Alberto, solucionou o problema. Todos esses são problemas, mas a gente vai tentar pensar nos problemas do Corinthians como se fosse uma pirâmide, onde a ponta da pirâmide são os problemas mais tranquilos, ou seja, problemas que são mais fáceis de serem resolvidos e são menos enraizados. Quanto mais para baixo na pirâmide você vai, mais você vai dando base à parte de cima e mais os problemas vão ficando aprofundados, perfeito? Então se a gente vai seguir essa linha, qual que é a nossa ponta da pirâmide? O elenco, os jogadores, eles não podem ser isentados, como eu tô vendo muita gente por aí falando assim, a culpa é do Mano, o Mano não faz os caras jogar. Beleza, a gente vai conversar sobre as outras alas da pirâmide, mas a gente não pode isentar os jogadores que, além de receber uma bala pra estar ali, jogadores de 1 milhão ele vai cacetada, jogadores que, se você pegar o que o cara recebe num mês, um trabalhador normal não vai receber na vida inteira dos 18 aos 60 anos até aposentar. Tem jogadores que em dias ganha o que um trabalhador comum vai ganhar na vida dele. Então ele tem sim que entregar um pouco a mais, dar um pouco a mais dentro de campo, suar um pouco a mais, tentar ser um pouquinho mais inteligente porque ele vive daquilo dentro de campo. Ele tem que tentar entender que fundamentos básicos, coisas que você aprende no sub-8, como cabeçada, como posicionamento, como passe, são coisas muito simples e muito básicas que você não pode errar, ou melhor, você até pode errar, mas não com tanta frequência a ponto de prejudicar o time de maneira substancial e significativa. Qualquer um que tire o fardo de cima dos jogadores tá querendo entrevistinha em zona mista, tá querendo fazer lobbyzinho pra ficar amigo de jogador, pra ir pra cobertura do cara, fazer churrasquinho. É isso que tá fazendo, seja imprensa padrão, imprensa alternativa, jornalista, amiguinho, influenciador, qualquer coisa assim. Jogadores têm culpa sim, e óbvio que uns são mais culpados do que o outro, porque eu não posso colocar a mesma culpa que eu coloco em cima do Yuri Alberto no Félix Torres. Não faz nem sentido se a gente partir dessa linha. O Yuri Alberto já tá tendo um privilégio de vestir a camisa do Corinthians, um segundo privilégio de ter tanto tempo na titularidade. Teve um jogo que ele pegou banco com o Luxemburgo e mesmo assim entrou no segundo tempo no ano passado, na temporada de 2023. A responsabilidade que o Yuri Alberto tem é uma responsabilidade muito maior do que outros jogadores. E sim, quando o jogador tá em campo vestindo a camisa do Corinthians, ele tá representando 40 milhões de torcedores. Torcedores que muitos deles vivem o Corinthians como ideia, que querem se sentir representado para ter um escape de uma vida que é amargurada, uma vida que é triste de você ter que viver todos os dias no sofrimento. Muitos caras aí veem no futebol e veem no Corinthians como ideia um escape da sua vida. Os jogadores têm culpa sim, óbvio que uns têm mais que o outro. Yuri Alberto a gente acabou de falar, Matias Rojas, Fausto Vera
que já não corria quando queria correr, imagina agora que parece que não quer mais. Romero é sempre essa oscilação e tem um bando de paga-pau, e quando eu falo, não se sinta, sabe, prejudicado. O Romero, se você pensar bem mesmo, ele não é um jogador para vestir a camisa do Corinthians. É muito dedicado, ele sempre respeitou demais ali, né, com exceção daquela saída que ele teve, mas eu falo dentro de campo, ele simboliza um pouco disso que eu tô falando. Mas é um jogador de nível técnico baixo que tem lampejos, ele não pode, em hipótese alguma, ser a nossa solução no elenco do Corinthians. Um elenco que é todo desequilibrado, um elenco que também é mal treinado, beleza. Em qualquer crítica que você for tecer em relação aos problemas do Corinthians, o elenco tem que ser citado sim, mas é o menor de todos os problemas, você acredita? Você acredita? Porque ninguém está ali se alguém não tivesse contratado, se alguém não tivesse escalado, se alguém não tivesse se movimentado antes para a pessoa estar ali. Você não está ali porque você quer, você é convocado para fazer parte do elenco do Corinthians. Vamos então para o segundo degrau dessa nossa pirâmide, que sim, é a comissão técnica. Eu jamais poderia ser leviano, demagogo ao ponto e desonesto com você que tá do outro lado e tá pedindo fora Mano Menezes. Eu entendo você, eu não acho que seja a solução, muito por conta da gente pensar o Corinthians dessa maneira mais ampla que tem, mas eu entendo a gente não conseguir ser competitivo contra Ituano, contra Guarani, principalmente contra São Bernardo, contra o São Paulo. Não dá pra gente jogar contra o São Paulo um clássico em casa e a nossa primeira finalização aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo. A gente ter duas chances e uma chance que leva um certo perigo no primeiro tempo. No segundo tempo já perdendo, poucas coisas também acontecendo. Ah, mas o Corinthians estava com um jogador a menos. Muito pelo contrário, num determinado momento da partida a gente estava sendo amassado pelo São Paulo com o mesmo número de jogadores. E jogador a menos, se a gente for lembrar um jogo antes contra o São Bernardo, com um orçamento infinitamente menor que o do Corinthians, só o salário do Alberto paga todo mundo ali durante 200 anos e a família junta, o São Bernardo com um jogador a menos e jogando contra a gente como se tivesse com um jogador a mais. Isso entra muito na conta do Mano Menezes, sim, com certeza, porque por pior que esteja sendo a montagem de elenco, ou essa reestruturação, ou as coisas que estão acontecendo do lado de fora, o Corinthians não tem nada, taticamente falando. O Corinthians tem um 4-2-3-1, que varia para um 4-3-3, eventualmente um 4-4-2 ali, e é muito básico a estrutura e a ideia de jogo do Mano Menezes, parece que tá 10 anos atrasada do resto do mundo. Qualquer time que vai jogar contra o Mano Menezes faz o Mano Menezes sentir muita dificuldade. E aí a gente pode falar, pô, mas não teve muito tempo ainda. Perfeito, mas coisas como bola parada, defensivamente e ofensivamente, tem que ter alguma coisa. O segundo gol do São Paulo foi um absurdo, os caras estarem ali com um jogador a menos, ou seja, tem que estar 1000 vezes mais concentrado em bola parada e tá mal colocado, deixar os caras se deslocarem ali dentro, porque o São Paulo tem algo diferente pensado quando tem bola parada. E o Corinthians na bola parada ofensiva é inexistente. Cheguei a comentar isso aqui no nosso pós-jogo, que o Corinthians é a mesma coisa, é o reflexo das peladas que eu jogava e tal, o time de várzea, que é quando cada um tem uma profissão, então ninguém consegue treinar junto, chega no final de semana, se reúne pra bater uma bola e fala, ó, se é o escanteio, bola pra área. Aí você dá uma fatiada dentro da área e o nosso zagueiro, que é alto, consegue cabecear e eventualmente fazer o gol. Mas isso é um time de várzea. Não dá pra comparar um time de várzea com sequer um time profissional de uma Série B, por exemplo, de uma Série A3 do Campeonato Paulista, que já é um time que demanda ter algo especial, justamente por isso que é um time profissional, que acaba girando dinheiro. Então essa conta vai sim pro Mano Menezes. Eu não estou no time de quem quer a cabeça do Mano Menezes, já teve um vídeo aqui por enquanto, beleza? Conforme o tempo vai passando, né, o bagulho fica mais louco, mas nesse momento eu não acho que mandar o Mano Menezes seja a solução, até porque eu espero o pior do Augustinho Carrara, né, do nosso Augusto Melo e o Rubão ali na diretoria do Corinthians, porque eu não imagino que vai vir o Klopp, não imagino que vai vir o Mourinho. Pra mim, na melhor das hipóteses, brota um Renato Portaluppi, que aí, se a gente vai ver mesmo, não muda tanta coisa assim. Portanto, 2 degraus aí da pirâmide, né? Aponta os jogadores e a comissão técnica. Terceira parte, e mais importante que tudo isso aí, tem a ver com a imprensa. E a imprensa, no último vídeo que eu fiz isso aqui, há muito tempo, eu acabei não fatiando da maneira como merecia ser fatiada. A imprensa, a gente pode dividir em imprensa padrão e a imprensa alternativa. Essa imprensa padrão, tradicional, aí são os grandes veículos, né? Meu Timão, Globo, UOL, TNT e tal.
tal, todas as que vocês já conhecem aí, e junta tudo com esse padrão, entra também os jornalistas mais influentes, né, os formadores de opinião mais influentes. Do outro lado, uma imprensa que também tem muita força, tanto que foi essa imprensa que acabou encabeçando esse apoio popular do Augusto Melo, é a imprensa alternativa, onde entram os influenciadores que já são mais underground, você entra canais de YouTube, páginas alternativas e tal, e isso aí tem muita responsabilidade na maneira como as coisas acontecem dentro do Corinthians. Se não é cobrado algo do ponto de vista jornalístico, ou seja, se não é evidenciado a busca pela informação, o aprimoramento da informação, a apuração dos fatos como um todo, prejudica o Corinthians como um todo. E eu falo, não prejudica o Corinthians ali, os dirigentes e tal, prejudica o Corinthians como instituição. O trabalho jornalístico, de modo geral, é muito mal feito. São raras as exceções de jornalistas realmente que se aprofundam, que se preocupam com algo que é de interesse público da fiel torcida. E por outro lado, agora com um pouquinho mais de força aí na gestão do Augusto, até por conta dele ter se escorado muito nas mídias alternativas de todas as formas aí, página, perfil de Instagram e tal, todas essas coisas, o apoio popular desses caras incondicionalmente acabam formando e ajudando a formar a opinião de torcedores médios. Quando eu falo torcedor médio, tem gente que se ofende. O torcedor médio é aquele torcedor comum, de sofá mesmo. Tem torcedor médio que vai no estádio, torcedor que não se importa com o bastidor. Porque esses dias eu falei assim, ó, torcedor médio, o cara se ofendeu de um jeito aqui e falou assim, ó, não, mas eu vou no estádio muito mais que você. Eu quero que você se foda. Quando eu falo torcedor médio, torcedor que não se importa com o bastidor, que não tenta pensar a crise do Corinthians e os problemas do Corinthians de maneira mais ampla, pensando numa espécie de pirâmide para saber onde cobrar e onde dedicar as forças, muito melhores colocadas do que se você pedir a cabeça de um jogador ali do time principal, beleza? Tem jogadores que não servem mesmo pra vestir a camisa do Corinthians, Yuri, a gente já falou sobre isso, mas a imprensa tem papel fundamental nisso. Cobrem mídias alternativas que vocês gostam e tal, se os caras não estão se posicionando com o que realmente importa. O que vem logo abaixo da questão da imprensa, que é a torcida, precisa conseguir se interessar a respeito disso. As pessoas precisam entender que durante um processo de uma formação de uma equipe, de uma empresa que seja, vamos pensar o Corinthians, muita gente gosta do termo SAF aí que tá na moda, vamos pensar o Corinthians como empresa. Pense que a parte administrativa é o coração, é a espinha dorsal das coisas que acontecem. Então se o torcedor tá mais interessado em janelinha de mercado, ai, será que vai vir o Bacambu? Será que vem o Talisca? Será que vem o Cavani? Meu Deus, porque aquele produto que é jogado como, eu uso como exemplo especulação de mercado, mas entra em outras faixas também, mas aquele produto que tem 50 mil pessoas assistindo, o outro que tem 10 mil pessoas, esse criador de conteúdo vai pensar, pô, vou fazer igual o cara tá fazendo ali, porque ele tá pensando assim, ó, pô, preciso de mais audiência. Ninguém tem a paciência que tem o canal Papo Fiel desde o primeiro vídeo e galgando degrauzinho por degrauzinho aqui sem ser desonesto com a fiel torcida. Por quê? Pra gente, mais importante que número, que audiência, que qualquer coisa, que dinheiro, a gente ficou mais de um ano criando conteúdo aqui, na verdade 10 meses criando conteúdo, mais de 100 vídeos, sem ganhar um centavo, até o canal monetizar. E o YouTube, se vocês soubessem quanto paga, vocês saberiam que não tem nada a ver com isso. Por isso que eu sempre pensei a ideia do Corinthians primeiro do que qualquer outra coisa. Perfeito? Então a torcida tem culpa sim. Selecione o que você acompanha, o que você engaja, o que você assiste e saiba quem está prestando desserviço, seja de mídia padrão ou de mídia alternativa. E aí, depois que a gente sai da torcida, a gente entra aí sim no grande fracasso e no grande câncer do Corinthians nas últimas décadas, as diretorias. E eu vou bem lá no fundo, eu vou lá da era do Alib, de 93 até 2007, que foi uma era vencedora, vamos colocar dessa forma, ganhou Copa do Brasil, ganhou Mundial de Clubes, ganhou Campeonato Brasileiro e tal. O título não pode mascarar a péssima gestão, pelo amor de Deus, entenda isso, porque o título ele não significa que a gestão está sendo boa. Não caia nas falácias de André Sanches, por exemplo, que o tempo todo tenta mascarar o desastre que foi a gestão de todo mundo da turma dele aí, com títulos, ganhou Mundial, ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro. Isso aí, no final das contas, só faz diferença se for sustentável. Veja aí Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Flamengo e Palmeiras vem nos últimos anos de maneira constante sendo vencedor, e quando não consegue vencer um campeonato chegando nas cabeças, justamente por conta da administração, a saúde financeira. A base de uma administração empresarial, a gente pode colocar,
controlar é a parte financeira. Se você tem saúde financeira, você consegue ter mais armas para poder trabalhar no mercado. Então a gente vem sendo trucidado por péssimas gestões desde, assim, muito antes. Pode ir antes do Alíbio, Vicente Mateus, Marlene Mateus, Pascoal, Vadielu. Você pode voltar ao tempo que você quiser aí, que sempre vai encontrar alguma coisa que é prejudicial pro Corinthians. E agora, com a gestão do Augusto Melo, não está sendo diferente neste primeiro momento. Isso é um fato, né? Existe um encargo de problemas e um encargo de responsabilidades ali por conta da péssima gestão do Duílio, a péssima gestão do André Sanches, mas a partir do momento que o Augusto assume, tem muita incumbência do momento que a gente tá passando dele também. A maneira falaciosa de entrar na imprensa, né? De se comunicar com a imprensa, de se comunicar com a torcida como um todo, algumas mentiras descaradas, a ideia que foi, assim, pra mim, um tiro no pé do Augusto Melo, não só do Augusto Melo, do Corinthians, da torcida como um todo, de colocar o cara que era vice-presidente do Dualib como seu diretor de futebol, a principal cadeira, e tentar vender uma ideia mentirosa pra fiel de que ele não iria fazer nada, que era só um cargo político, e não era. Quem entende de bastidor, pouquinho do Corinthians, não precisa entender muito não, sabia que ele não era. Todos os conselheiros ali sabiam, e tanto que quando eu fiz a entrevista com o Augusto Melo aqui, foram pessoas lá de dentro do Corinthians que sugeriram a pergunta, e na época eu não consegui entender direito. Eu falei assim, pô, cara, o Augusto vem aí como uma espécie de oposição mesmo, um cara que é contra o status quo do Corinthians. Por que ele colocaria o Rubão, um cara que participou da formação do time do rebaixamento, depois assumiu o Guaratinguetá como diretor de futebol, rebaixou o Guaratinguetá também? Por que ele cometeria esse erro completamente de encontro ao seu discurso? E aí eu fiz a pergunta pra ele, deixou claro que o Rubão era uma tentativa dos adversários de tentar manchar a sua gestão, ou seja, ele sabe que é ruim. E aí a escolha de ter colocado o Rubão ali foi um tiro no pé da torcida, que demorou muito pra poder acordar. Não é porque passaram-se aí um mês e meio, que agora tá todo mundo, realmente é ruim que tá. É naquele momento que vazou no início de dezembro que deveriam fazer. O Augusto Melo é um cara populista, ele toma decisões populistas, e a decisão do Sub-20 de ter mantido o Danilo é só mais um exemplo disso, porque o Danilo conquistou um título, acabei de falar que título mascara coisa ruim, o Danilo vinha muito mal, muito criticado, o próprio Augusto falou em alguns lugares aí que realmente ia ter que ter um choque de gestão em todos os lugares, mas principalmente na gestão de base, onde ele tem expertise, e olha o choque de gestão dele, colocou o Zé Augusto completamente ultrapassado, que já não estava atualizado no mercado, nem em relação de base no Sub-15, o Liló, pesquisem sobre o Liló no Sub-17, pesquisem aí sobre o Danilo, resultado geral, quem acompanha a categoria de base já achou isso um absurdo, só bateu palma quem assistiu só a final da Copinha. E mesmo quem assistiu só a final da Copinha tem que pensar, pô, cara, a gente não conseguiu ser competitivo com o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro jogou melhor que o Corinthians na final da Copinha. Mas aí ele acabou mantendo isso, né, cara, pra mim, sucateando a base da mesma forma que sucateavam antes, e no mercado é sempre um monte de mentira. Tá assinado e não tá, o cara treina aqui, tem que voltar, e tem contrato, não tá, e anuncia patrocinador que não, com o jogador que vai sair depois de um pouquinho, tá? E a gente não pode ficar se prendendo apenas às coisas mais fantasiosas, ou às coisas que ele anuncia agora que não são concretas ainda. Quando ele anuncia a principal patrocinadora do Corinthians, né, a maior patrocinadora da história do futebol sul-americano, excelente, gol de placa, mas a gente vai saber se esse dinheiro, esse contrato deu certo mesmo lá no final. Entendeu? Lá no nosso balanço a gente precisa entender que isso, não basta apenas o dinheiro entrar, tem que saber gastar o dinheiro de maneira inteligente. O diretor financeiro, que é o Rosala Santoro, pra mim um grande acerto aí do Augusto Melo ter escolhido o Rosala pro financeiro, ele deixou claro que tem por volta de 400 milhões de reais em dívidas no curto prazo. E aí venderam uma imagem, um sonho, um castelo de areia de Gabigol, e o tempo perdido pra Gabigol é sempre, poderiam estar no mercado, e deixou escapar nomes como Mastriani, que quando eu cogitei o nome desse cara aqui no canal, muita gente xingou e tal, porque, pô, como assim, rebaixou com a América, é esse time que você quer montar? As pessoas não entenderam ainda como é que é a realidade financeira do Corinthians, e o Augusto Melo, com o seu braço direito, que é o Rubão, que é um absurdo, um tapa na cara da torcida, alimentou isso aí o tempo todo. Por isso que quem tá indignado com as cobranças que estão em cima do Augusto Melo são cobranças legítimas. Não fui eu que falei que tinha 2 jogadores contratados até o final de semana e não apareceu nenhum. Não fui eu que falei que o Mateuzinho tava contratado, já tava assinado e não tava nada, teve que voltar pro Flamengo. Não foi eu. E aí vamos falar das potenciais chegadas. No momento que eu tô gravando esse vídeo não chegou nenhum dos 3 que eu vou falar. Uma proposta de contratação pro Mateuzinho como se ele fosse o Cafu. Quando você fala de empréstimo, um cara que poderia render aqui, a gente até pensaria, pô, pode não servir. Mas uma proposta mirabolante fora da realidade.
Pedro Raul, com seus números derrubando, passou por quem? Porque ele falou que era o Cifute que ia fazer, né, o analista de desempenho, o cara que trabalha com essa parte de scout, que ia aprovar todas as contratações. Quem aprovou o Pedro Raul, cara? O Pedro Raul já vem se despencando e nunca foi um cara assim, ó, com exceção da passagem dele pelo Goiás, vamos colocar assim, que foi acima da média, o resto ele teve bons momentos, momentos ruins, um momento mais ou menos e tal, Goiás lá no topo, e do Vasco pra cá é uma atrocidade. Pablo, zagueiro encostado do Flamengo, já velho, ex-jogador, sabe quem faz esse tipo de contratação? Duílio. André Sanches. Se o Duílio e o André estivesse cogitando a possibilidade de trazer Pablo do Flamengo, a gente estaria mutilando os caras. Por que vai passar a mão na cabeça do Augusto cometendo a mesma burrice? Aí falam assim, ó, pô, mas aí você reclama de toda a contratação, a maioria das contratações são ruins. Eu não reclamei do Félix Torres, por exemplo. Félix Torres foi uma contratação interessante em nível de scout, em nível de rendimento e tal. E as outras contratações a gente tem que falar o que é, e o que é isso. Então não dá pra você correr o risco de você rebaixar no Campeonato Paulista. O que a gente espera pro Campeonato Brasileiro, por exemplo? Se a gente não tá conseguindo ser competitivo com o São Bernardo, com, sei lá, qual outro, Ituano, contra o São Paulo em casa, com o Guarani em casa, contra o São Paulo em casa você ainda fala, pô, beleza e tal, né? Tinha muita questão do tabu, mas com o Guarani, São Bernardo e Ituano tem que ser competitivo. Por pior que seja, mas tá muito desfalcado. Se jogar com o sub-20, tem que ser competitivo, jogar de igual pra igual, no mínimo, com esses times, cara. Então, se eles não conseguirem entender esse tipo de coisa, a gente corre sérios riscos. E já gravei um vídeo aqui falando sobre possibilidades. Não existe possibilidade nesse momento do Augusto Melo sofrer impeachment. Ele vai terminar o mandato porque ele tem a tal da frente ampla de oposição e maioria no conselho. Um bando de conselheiro que tá aqui, ó, pianinho, não abre a boca pra falar do Augusto Melo. Tenham hombridade, vocês conselheiros aí, chapa 82, da chapa 77, de todas as chapas de frente ampla de oposição, a chapa 50, pelo amor de Deus, tenham um mínimo de dignidade e façam e teçam críticas que merecem ser tecidas. O que é maior pra vocês? O capital político que você tem com o Augusto ou o Corinthians? Porque se for o Augusto, você não merece estar dentro do Corinthians, parça. Então não deixa passar isso aí batido, beleza? O Felipe Isabella tem que se manifestar, o Wagner Mouralem tem que se manifestar, a Rosala Santoro tem que vir a público, tem que pegar e colocar um freio numa coisa que agora ainda dá pra gente tentar segurar como se fosse um carrinho sem freio na descida, mas lá na frente a gente vai estraçalhar na parede e aí já vai ser tarde demais, porque se for esperar jornalista aí de mídia padrão, principalmente dos principais portais que se mascaram atrás de uma falsa imparcialidade, mas são muito parciais, aí esquece, tá? Aí esquece, aí realmente fica complicado, e sem contar que os caras vão de um nível de ser raso demais. Por que eu já anexei o conselho nisso aí? Porque pra mim, os associados do Clube do Parque São Jorge, do Clube do Corinthians, que a sede é no Parque São Jorge, são a base da pirâmide. Mais importante que elenco, mais importante que treinador, mais importante que imprensa alternativa, mais importante que diretoria, mais importante que tudo são os caras lá. Por quê? Porque eles que têm poder de decisão ali dentro. Os conselheiros se vendem o tempo todo como o cara que não, eu fiscalizo a direção, eu fiscalizo a presidência. Quando alguma coisa tá indo de encontro, eu sou a voz de quem votou. Ou seja, os caras estão omissos com essas coisas absurdas que estão acontecendo desde a nomeação do Rubão. O silêncio foi sepulcral. Nenhum conselheiro se manifestou, a não ser os conselheiros aliados do André Sanches. Aí esse daí, nossa, os caras viraram o bicho no caso. Mas quando acontecia as coisas com o Duílio, eles também ficavam pianinho, né? A politicagem mais vagabunda e safada que tem, né? Aquela que enquanto tá tocando no meu prato aqui, eu reclamo. Na hora que tocou no prato do outro, eu não tô nem aí. E aí a gente tem sim que entender, seguir os conselheiros. Eu faço questão de divulgar uma porrada aqui no canal. Pretendo em breve convidar, igual eu fiz na última gestão, os caras pra vir pra cá. Duvido que venha, né? Agora a turma do Andrés quer vir, na verdade, né? Mas, enfim, entender que a base de tudo tá ali dentro do Parque São Jorge. Então não adianta, pô, mandar o Yuri Alberto embora. Pô, eu sou a favor do Yuri Alberto nem treinar separado já. Só que eu sei que isso aí não soluciona o problema. Manda o Mano embora. E essa história da multa do Mano, só pra abrir um parêntese aqui, né, cara? Quanto tempo tá dando aí? Tá bom, rapidinho aqui sobre o Mano Menezes. Essa história do Mano Menezes aí da multa, tá dando pra ver que é uma falácia que vai cair por terra? Porque se não conseguir bancar o Mano Menezes mais 3 jogos, vai mandar embora e vai ter a multa do mesmo jeito. Por que lá no começo, a hora que já pegou essa bucha, falou, cara, eu já vou ter que mandar, já não acredito nas ideias, já vou ter que mandar embora um cara daqui a pouco pagar a multa do mesmo jeito. Por que não colocar caras que estão alinhados com as minhas ideias? A minha premissa disso aí, né, o que eu acho, meu palpite, é que o Augusto não tem ideia nenhuma.
Rubão não tem ideia nenhuma, são dois perdidos ali dentro. Beleza? Então pensem nessa questão aí. Eu consegui agora gravar um pouquinho mais calmo aí. Se você ainda não assistiu o pré-jogo do jogo contra o São Paulo aí, assista, né, cara? Lá tá um pouquinho, já tô um pouquinho mais exaltado, mas nada como o dia seguinte, né? Por mais que eu esteja no veneno puro hoje, que a gente consiga pelo menos trocar uma ideia, beleza? Espero não ter esquecido de nada, senão vai ter até mais um vídeo aqui, né? Falando dessas coisas aí. E também desculpa os vídeos mais longos, né? Tem gente que reclama, vai pro TikTok, tá? Aqui é vídeo mais longo mesmo, não tem jeito. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias. Tamo junto, é nóis.